Muitos ali, irmãos, que eram profetas, tinham medo quando falavam Jezabel está vindo. Todo mundo se escondia, irmãos, porque Jezabel era uma mulher endemoniada, que aonde ela passasse, tivesse um servo do Senhor, ela mandava matar, irmãos. E Elias tinha medo. Elias, como profeta do Senhor, tinha medo. Irmãos, uma coisa eu digo para você: o medo é normal. Eu que sou o servo do Senhor, estou pregando a palavra do Senhor, também tenho medo, irmãos. O medo é uma coisa que tem dentro do nosso coração. Porque isso se está falando para o presbítero Diego. Porque, irmãos, eu digo para você, Elias podia ser um profeta de nome tajado, Elias, profeta Elias. Mas ele, irmãos, era homem, era humano, era sujeito a ter medo. Como eu, você. Muitas das vezes você anda pela rua ali, olhando tuas contas atrasadas, pensando: meu Deus do céu, minhas contas atrasou, minha luz vão cortar, temendo que cortem a sua luz. Meu Deus, vão cortar a minha água porque eu não tenho dinheiro para pagar. E o medo aflige o coração, irmãos. Aquilo sobe na cabeça e a gente fica matutando naquilo: meu Deus, o que eu vou fazer? Não tenho dinheiro, não posso pagar minhas contas, os credores estão vindo aqui dentro da minha casa me comprar e eu não tenho dinheiro, Deus. E ali, irmãos, esquecem do Todo-Poderoso, como aconteceu com Elias. Glória a Deus! Elias, irmãos, quando Deus falou: Elias, foge, Elias fugiu, irmãos, e se escondeu dentro de uma caverna. E lá ficou intocado, irmãos. Ninguém sabia onde Elias estava, a não ser Deus. E Elias pensando: meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aqui não tem comida, a única coisa que tem é água e eu vou morrer de fome. E Deus, irmãos, juntamente lá dos céus, olhando para ele, falou: Elias, vai, foge, porque eu vou te alimentar, eu vou te dar de comer. Porque, irmãos, a palavra do Senhor fala que nem os passarinhos que não têm, irmãos, um trabalho na sua vida não passam fome. Deus sempre manda comida para os passarinhos. Por que Deus não vai dar de comer um servo dele? E eu digo para você, meu amado, se você tem um problema que para você é grande, eu digo para você: maior ainda é o Deus que você serve, que está lá no céu. Irmãos, Elias pensava: meu Deus, eu profetizei uma coisa que não devia ter falado, e agora eu estou pagando o preço. Porque, irmãos, o profeta do Senhor pode ser um profeta, mas o que ele profetiza também, ele vai acabar com as consequências. Ele tem que pagar o preço, ele tem que orar, ele tem que jejuar, ele tem que se prostrar na presença de Deus, ele tem que passar perigos de morte como era Elias. Mas ainda, irmãos, não desfalece da presença do Senhor. Muitas das vezes, irmãos, pastores estão aqui em cima. Sabe, irmãos, o que está na frente de uma obra? Está aqui o pastor Roberto, irmãos. Pastor Roberto, irmãos, se você chegar a perguntar para ele: pastor, é difícil ficar na frente de uma obra? Ele vai falar para você que é, irmão. Por quê? Porque você passa luta. Pessoas vêm para você falando que você não vai conseguir, te ameaçando fechar a tua obra. E o que você tem a fazer? Você não pode agir com seus braços, não pode agir com a tua mão. O que você faz? Dobra o joelho e pede a Deus: Deus, entra com providência. Eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode. Então eu digo para você, meu amado, se você não pode fazer nada, entrega aquele que pode fazer tudo pela tua vida. E apenas confia, espera nele, e ele vai mandar chuva sobre a tua vida. Ele é que vai mandar bênção para você. Não pense você que você está sozinho na caminhada. Uma serva do Senhor ali veio entregar, contar o seu testemunho. Achava que estava sozinho na caminhada, mas Deus era com ela. Deus operou um milagre na sua filha. Mas ainda, irmãos, o milagre não está por completo, ela está esperando em Deus. Então eu digo para você: espere em Deus. A hora de Deus vai mandar a vitória para a tua vida, e você vai ver a vitória por completo. A vitória para a tua vida não vai chegar pelas metades, não. Deus lá do céu vai abrir as comportas do céu e vai mandar a vitória para a tua vida. E entrando na palavra do Senhor, irmãos, Elias profetizou que não ia chover. Irmãos, segundo a palavra dele, não choveu mesmo. Durante 3 anos, irmãos, o povo de Israel, o povo da terra, irmãos, passou uma seca porque não tinha água. Irmãos, passou uma seca porque passava fome, porque se os campos estão secos não produzem. Precisa de água, precisa da chuva para que venha regar as folhagens, venha regar ali, irmãos, os alimentos, ali, irmãos, as sementes, para que elas venham germinar e ali, irmãos, produzir os frutos. Mas como aquele tempo estava um tempo de seca,
O povo de Israel passou fome, passou sede, e muitos morreram por causa disso. Mas quando Deus fala, irmãos, o inimigo que sai da tua frente, porque se ele não sair da tua frente, você vai passar por cima dele feito um trator, irmão. Por quê? Porque Deus está sobre a tua vida, e segundo a tua palavra não vai chover, e segundo a tua palavra, se você falar, Deus, eu preciso dessa bênção, e Deus lá do céu assina embaixo, irmãos, porque nós temos crédito com Deus. Apenas o apóstolo Pedro falou a Deus, irmãos, o apóstolo Pedro, ali, irmãos, era um servo do Senhor, aonde, irmãos, ele determinava a vitória e Deus assinava embaixo. Deus falou a Pedro, ei, Pedro, o que você falar embaixo, eu assino em cima, tá aqui, ó, você ligou comigo, tá aqui em cima também. E nada se você falar que não seja, se for para fechar, eu fecho. Se for para abrir, eu vou abrir, porque segundo a tua palavra, meu servo, você tem crédito comigo. Então eu digo para você, não fica pensando você não, que Deus te deixou de lado. Não fica pensando você não, que você é esquecido de Deus, porque Deus tem um plano sobre a tua vida. E é daquele que tentar tocar sobre a tua vida, vai se ver com Ele, meu amado. Vai se ver com Ele, porque Ele, irmãos, você é tratado a Deus como uma menina dos olhos verdes. A menina dos olhos, como muitos dizem, irmãos, na palavra do Senhor, irmãos, é a pupila, aquela bolinha pequenininha do olho, irmãos, se tocar dói. Se tocar dói, irmãos, e aí daquele que tocar em você, vai doer em Jesus lá em cima, vai doer em Deus, e Ele vai descer a mão sobre a terra. E entrando na palavra do Senhor, nós vemos, irmãos, já no capítulo 18, que depois desses 3 anos, irmãos, de seca, sem chuva, sem nada, irmãos, Deus fala para Elias, ei Elias, agora vai até Israel, vai até lá naquele lugar onde você profetizou, e chama Acabe, e fala que eu irei mandar a chuva. Elias, vai até Acabe agora, e fala que eu irei mandar a chuva, não vou mais assolar a terra, fala que eu vou mandar a chuva. E Elias, irmão, saiu de onde ele estava, correndinho, e chegou até o rei Acabe. E olha só, irmãos, Deus falou para Elias, e Elias foi e fez. Mas só que olha o jeito que Elias fez. Chegou até Acabe e falou, ei Acabe, você conseguiu bater o povo ao meio, creio eu que ele falou assim, Acabe. Você conseguiu bater, dividir o povo. O povo não adora mais o Deus de Israel. Mas então eu vou te fazer um desafio. Eu convoco esses 480 profetas de Baal, perdão. Eu convoco esses 480 profetas de Baal que você tem aí, e eu desafio a eles, a um duelo. Vamos fazer um altar no meio, lá fora, vamos fazer um altar. E aquele Deus que responder com fogo será o Deus adorado por toda a terra. E olha só, irmãos, não fica por aí não. Irmãos, ali os profetas de Baal aceitaram. E ali, irmãos, juntamente com o rei Acabe, fizeram tudo o que Elias havia mandado. Construíram seu altar, repartiram o novilho ao meio, colocaram em cima da lenha. E ali, irmãos, não podia ter fogo, porque o Deus que mandasse fogo seria o Deus da terra. Irmãos, os 480 profetas de Baal, irmãos, começaram, creio eu, que lá pelas 8 horas da manhã eles começaram a adorar. E ali vai, irmãos, creio eu que eles estavam ali de joelhos dobrados, assim clamando, Baal, rei Baal, manda fogo aqui na terra. Mostra para esse profetinha de nada que você é o Deus. Mostra para ele que ele está enganado, porque você é o único Deus. E nada, irmãos, passando o dia, passando aquele meio dia inteiro, irmãos, o povo de Baal, os profetas de Baal, vendo que o Baal não respondia. Ali, irmãos, eles começaram a olhar uns aos outros e não viam nada, irmãos. E Elias zombava dele e falava, ei, profetas, clame mais alto. Quem sabe o teu Deus está viajando, ou se não ele está dormindo. Clama mais alto a ele. Clama mais alto a ele, ele vai responder você. Se ele estiver viajando, ele vai te escutar. E ali, irmãos, aqueles homens, como eram profetas, eram fanáticos ao que eles faziam, começaram, irmãos, a se chicotear, começaram a se bater, começaram a um furar ao outro ali, irmãos, uns começaram a se cortar, se derramar o próprio sangue. Elias começou a ver, irmãos, que o negócio começou a ficar feio ali, e interviu, falou, ei, chega, para, vocês já estão se machucando, e ainda ele não respondeu. Então agora vai ser a minha vez.
E olha só, irmãos, Elias tinha olhado o jeito que eles tinham feito, olhou o altar da maneira que estava. O altar estava partido, o altar estava quebrado. Por quê, irmãos? Porque Deus não habita em altar quebrado, não. Já uma coisa, irmão, se você está aqui é porque Deus permitiu que você viesse aqui hoje. E é porque esse altar aqui, irmãos, está um altar firmado na rocha, firmado na promessa de Deus. E aqueles profetas, irmãos, ali acabaram o horário deles, deu um meio-dia certinho, como a palavra do Senhor fala. E Elias, irmãos, pegou o altar que estava quebrado, reconstruiu o altar com as 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Pegou, irmãos, a lenha, espalhou sobre o altar, pegou o seu novilho, partiu ele ao meio, e ali, irmãos, ainda, olha só, irmãos, como o crente, como a serva do Senhor falou lá atrás, irmãos, todo crente é louco, taxado por louco. Elias ainda, irmãos, olhava para eles e falava: ei, não está bom ainda, pega agora 12 tachos, 12 cântaros de água e derrama sobre o altar. E os profetas pensavam: meu Deus, esse homem é louco, esse cara está louco. Da onde que fogo vai pegar em madeira molhada? Fogo não pega em alguma coisa molhada, não tem como, esse cara está louco. E ele falava: não, olha aí, derrama água, vai, faz como eu estou mandando, usando da sua ousadia. E ali, irmãos, os profetas de Baal fizeram como ele tinha mandado, derramaram os 12 cântaros de água sobre ali, irmãos, aquele altar. E ainda, irmãos, fizeram uma valeta do lado, rodeando o altar, irmãos. E toda a água que estava no altar, irmãos, escorreu todo dentro daquele rego, diz a palavra do Senhor, todo dentro daquela valetinha. E o altar totalmente molhado, a oferenda totalmente molhada. O povo olhava: esse cara está louco, esse cara vai tomar na cabeça que hoje ele não vai conseguir fazer isso, o cara está louco. E Elias, irmãos, diz a palavra do Senhor, que chegou num canto, dobrou os joelhos e falou: Deus, Deus dos céus e Deus da terra, Senhor dos exércitos de Israel, como teu servo agora, eu profetizei. E para Deus, manda fogo do céu agora e mostra para eles que o Senhor é Deus sobre os céus e a terra. No mesmo momento, irmãos, a palavra do Senhor diz que o céu se abriu, irmãos, e saiu do céu, irmãos, uma rajada de fogo, que é onde, irmãos, aquele altar que estava totalmente molhado, o fogo consumiu o holocausto, o milho consumiu a lenha, irmãos, a pedra, e consumiu toda a água que estava naquela valetinha, irmãos. Tudo aquilo, irmãos, que fizeram ao contrário, Deus tomou por si, irmãos, e fez ali tudo ocorrer bem, irmãos, tudo virar ali, irmãos, a bem ao certo a Elias, irmãos. E Elias viu a glória do Senhor, e todo o povo de Israel viu a glória do Senhor naquela maneira. Mas ainda nós não adentramos na palavra do Senhor. E ali, irmãos, já entrando no versículo 41, como, irmãos, entrando lá, voltando lá atrás, no capítulo 18, nós vemos: Elias profetizou contra a chuva, que não ia chover. E ali, irmãos, Deus mandou ele lá e falar que ele ia profetizar que ia descer a chuva. Mas como eu digo para você, irmãos, tudo nós temos que pagar um preço. Tudo tem que pagar um preço. Deus, irmãos, vai te dar uma coisa. Se você pediu a Deus, crendo, irmãos, orando, entregou aquilo nas mãos de Deus, você está pagando o teu preço, porque você já está orando. E lá do céu Deus vai responder a tua vida. E vendo, irmãos, ali a palavra do Senhor, nós vemos no versículo 41, que diz assim: Acabe, sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E ali, irmãos, a palavra do Senhor diz que Acabe fez conforme o profeta havia mandado. Pegou ali os seus cavaleiros, o seu exército, subiu de cima da sua carruagem e foi correndinho. Subiu, comeu, bebeu e fez como Elias havia mandado. E olha só, irmãos, a chuva não ia vir. Só Deus, Elias teve mandado o fogo descer do céu. Ele teve que pagar o preço para isso ainda. A palavra do Senhor fala que Elias subiu, irmãos, lá em cima, no cume do Monte Carmelo. No cume do Monte Carmelo, e dobrou o seu joelho e começou a orar: Deus, Deus, eu profetizei que não ia chover. Segundo a minha palavra não choveu, Deus. O Senhor honrou a minha palavra. E agora, Deus, eu peço a Ti, Deus, manda a chuva de volta. Manda a chuva de novo para essa terra. E mandou o seu servo, que todo profeta tem um servo do lado. Mandou o seu servo lá, agora sobe lá no cume do monte, lá em cima, mais alto, e olha para a banda do mar.
porque de lá vai vir a chuva. E Elias dobrado o seu joelho ali, com o rosto em terra, orando. Olha só, irmãos, orando. Mandou o seu servo: ei, sobe lá agora ver. E ele ali orando: Deus, manda chuva, Deus, honra a minha palavra. Peço a ti agora, Deus, como teu servo, honra a minha palavra. Manda chuva, Deus. E o seu servo desceu de lá correndinho, creio eu, irmãos, correndinho ali já sono. Meu Senhor, não acontece nada, não consigo ver nada. E Elias, irmãos, ali fala para ele: agora sobe de volta, vai lá ver. E ele subiu, irmãos, de novo correndinho lá, creio eu, cansadinho, lá em cima, olhou lá pro mar, desceu de novo: ei, profeta, não tem nada lá não, meu Senhor, não está nada, para com isso. E Elias: não, sobe lá de volta. E Elias continuava orando, irmãos, clamando: Deus, manda chuva. E mandou o seu servo subiu pela terceira vez lá, olhou para o mar e não viu nada. Desceu de novo, trouxe a resposta a ele, e ele falou: ainda não, sobe de novo, vai ver lá. E ele olhava para o mar, irmãos, e não via nada. E a palavra do Senhor diz que por 7 vezes em seguida isso aconteceu. E Elias ali com o rosto em terra, orando, clamando, pedindo a Deus. E de repente, irmãos, diz que na 7ª vez que ele mandou o seu servo, creio eu que ele já estava cansado, pensando: eu vou voltar embora, vou deixar esse cara que é louco, vou deixar ele orando e vou voltar embora. Mas só que Deus manda, a gente tem que obedecer. Subiu lá de novo, correndinho, olhou, irmãos. De repente, quando ele olha lá para a beira do mar, lá longe do mar, irmãos, a palavra do Senhor diz que ele vê, irmãos, uma pequena nuvem, como do tamanho da palma da mão de um homem. E desceu correndinho: ei, profeta, lá no mar agora eu vi uma pequena nuvem, mas não parece uma nuvem de chuva, mas tem uma nuvem lá no pequeno mar, uma pequena nuvem como se fosse do tamanho da palma da mão de um homem. E Elias falou: é a resposta que o Senhor tinha me dado, é a resposta que o Senhor mandou eu fazer. Por isso, irmãos, eu digo para você: a resposta do Senhor vai vir sobre a tua vida. Não vai demorar muito tempo. 7 vezes você subir e descer, irmãos, não desfaleça. A 7ª vez Deus vai responder a tua vida. E Deus respondeu. E ali, irmãos, Elias fala: agora desce lá e fala para Acabe, para que ele acarrilhe os seus cavalos, a sua carruagem, e corre para cá, a chuva não o apanha. E eu digo para você: a chuva do Senhor, que foi mandada para lá no tempo, há 3 anos atrás, a chuva que o Senhor cessou, a chuva que o profeta do Senhor falou que não ia chover, vai chover sobre a tua vida aqui agora. Vai começar a desmontar a palavra do Senhor sobre a tua vida. A chuva do céu vai derramar sobre a tua vida. Por isso, abre o teu coração. Abre o teu coração. Começa a dar liberdade ao Espírito Santo de Deus. Começa a sentir a brisa da chuva do Senhor que vai cair sobre este lugar. Começa a sentir a brisa do Senhor. A chuva de bênção que você tem clamado ao Senhor vai cair sobre este lugar. A chuva de libertação vai cair sobre a tua vida. A chuva de vitória vai cair sobre a tua vida. A chuva de prosperidade vai cair sobre a tua vida. A chuva de salvação vai cair sobre a tua vida. E eu digo para você: abre o teu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus tomar a tua vida, e que essa mesma chuva comece a inundar o teu vaso, comece a inundar a tua vida, comece a inundar os teus sonhos, comece a inundar os teus projetos, comece a inundar a tua casa, comece a inundar a tua família, e tudo aquilo que o contrário falou para você, hoje Deus vai mandar a chuva sobre a tua vida, e Ele vai ter que baixar a cabeça e sair correndo sobre a tua vida. Elias, irmãos, orava e correu, irmãos, fugiu. Muitos homens, mulheres do Senhor, e temos visto, irmãos, quando o Senhor fala uma coisa: ei, vai lá, profetiza, a gente vai, irmãos, e faz, só que o coração fica tremendo depois, irmãos. Meu Deus, eu profetizei, agora vão me atingir pedra, vão me jogar pedra. Deus, eu falei, mas foi Deus que mandou, você foi e fez o que Deus mandou. E é daquele que se levantar contra a tua vida, como fez Jezabel. É daquele que se levantar contra a tua vida, quando Deus falar: ei, lembra daquele projeto que eu fiz na tua vida um tempo atrás? Lembro sim, Senhor. Então, levanta daí, o que você está fazendo? Está parado aí, rapaz? Levanta daí, meu servo, vai e faz o que eu te mandei, por que ficar se escondendo? E ai daqueles